As boas novas, parte B. Aliás, as boas novas, nesse caso, parte 2. Ensinos falsos e ensinos verdadeiros. Prepara a sua Bíblia, abra aí em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3. Queremos falar sobre o falso pregador. Nesse caso, tanto faz, seja pregador, seja pastor, seja santo pontífice, seja presbítero, seja padre, seja papa, não importa. Só queremos falar sobre o falso pregador. Qualquer pessoa que ensina uma doutrina que não tem no Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo é considerado na Bíblia como soberbo e nada sabe. Qualquer ensino diferente do que está no Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo, esse ensino é falso e não pode salvar. O versículo 3 e o 4, confira comigo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Muito claro, não é? E as características do falso ensinamento são essas. O falso ensino está focalizado na conhecida por nós como doutrina da prosperidade. E também os falsos mestres são pessoas que gostam de discutir sobre assuntos bíblicos que eles nem ao menos têm entendimento. Esse ensino não é conforme o Novo Testamento. E isso está bem claro no versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. O falso ensinamento tem essas características. Assim como também, no caso, quem anuncia falso ensinamento é falso pregador, ou seja, pastor, ou presbítero, ou papa, ou padre, ou sumo pontífice, ou reverendo, ou seja profeta, ou seja apóstolo, seja o que for. Mas as características do falso ensino e do falso pregador são essas. É pessoa que corrupto, homens corruptos ou mulheres corruptas, pessoas que julgam terem conhecimento de coisas espirituais, de saberem quase tudo sobre Deus, são pessoas espirituais, mas eles usam a palavra de Deus como uma fonte de rendimento. A recomendação aqui diz que aparta-te de tais. Se você está na igreja deles, se você segue as páginas deles, os canais deles, a recomendação do Espírito Santo aqui, por meio do apóstolo Paulo, que escreveu para Timóteo, foi: aparta-te dos tais. Bem, se você se aparta da mentira, tem que se aproximar da verdade. Agora, o verdadeiro pregador. Características principais dos mestres da verdade. O mestre da verdade ensina a não procurar usar
a doutrina do Novo Testamento para ganhar dinheiro ou riquezas. Ou melhor, o mestre do verdadeiro ensino não procura usar a doutrina do Novo Testamento para ganhar dinheiro ou riquezas. O verdadeiro ensinamento ensina a ganhar lucro e riquezas espirituais e o contentar-se com o que cada um tem. O verso 10 deixa muito... Aliás, o verso 6 até o 10 deixa muito claro isso. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nesse caso é uma referência a Judas Iscariotes, neste versículo 10. Judas, de tanta ambição, de tanto querer ser rico, prosperar, ser próspero, Judas usava os ensinos de Jesus para angariar dinheiro. Ele até foi capaz de vender a Jesus por 30 moedas de pratas. Mas o pecado dele lhe sufocou tanto, ao ponto de ele preferir se suicidar. E quando se suicidou, a história conta que ele estava próximo a um despenhadeiro. O galho em que ele estava amarrado se quebrou e ele caiu em pedras rochosas e ele se espatifou. Ele se transpassou a si mesmo com muitas dores. Recomendações, meus queridos. Foge, ó tu, homem de Deus, do falso ensino e das práticas deles. Batalhe pela fé verdadeira. Tome posse da vida eterna para a qual foste chamado. Guarda todos esses mandamentos, aguardando até que Jesus Cristo venha na sua vinda. Essas recomendações estão no versículo 11, ao terminar até 16. Você pode ler aí. Podes ler aí na tua Bíblia, assim diz: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, e que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja hora e poder sempiterno. Amém.